Rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje eu vim compartilhar com vocês a minha trajetória como jogador profissional de poker nesse ano de 2025. Né? Então, ao longo do vídeo, eu vou falar o que eu fiz, com as coisas que me levaram até ter os resultados, e no final do vídeo eu vou mostrar quanto de fato que eu ganhei. Então, se tu for um curiosinho que só quer ver o resultado, pode pular pro final do vídeo que lá vai ter o resultado. Mas se você tiver interesse na trajetória do jogador de poker, acompanhe ao longo do vídeo que eu vou contar algumas coisas sobre o contexto, os torneios que eu joguei e quais foram os desafios que eu encontrei ao meio do caminho. Então vamos lá. Para dar um contexto para vocês, eu vou falar algumas coisas resumidamente sobre mim. Assim, eu sou Matheus Tomás, eu jogo poker profissionalmente desde 2018. Eu comecei jogando pela Card Room Poker Team e desde então foi lá que eu construí o meu conhecimento para que eu pudesse me tornar um jogador profissional de poker. E aí esse ano, em 2025, eu decidi que eu deveria sair do time e começar uma carreira solo. Então, ali em fevereiro, 19 de fevereiro, eu saio do time e começo a carreira solo. Em relação ao motivo da saída, né? Quando eu entrei no time, cara, quando eu comecei minha carreira, eu precisava de um certo conhecimento. Eu não tinha conhecimento de poker, eu consumia conteúdo de graça pelo YouTube, acabei pagando um cursozinho barato na época de Sitting Go, tinha ali um entusiasmo, mas fazia outras atividades. E via que eu não tinha o conhecimento que eu precisava para me tornar um jogador experiente, né? Para me tornar um jogador profissional. E conforme eu entro no time, a gente faz um deal, um acordo, todos os times oferecem esse acordo, eles entram com a banca, com o dinheiro que você joga e com o conteúdo, e você, conforme vai tendo resultados, divide, né? Tem o acordo entre você dar parte dos lucros que você gerar para o time. Então, a maneira como eles lucram é exatamente dando conhecimento, dando o financeiro, e a gente devolve em lucro no in-game, né? Então, se você joga e ganha, você acaba devolvendo parte dos lucros para o time. E aí, o que acontece é que quando eu entrei no time com a intenção de construir o conhecimento. A partir do momento que eu passo ali 4, 5, 6 anos e sinto que eu já tenho certa independência nos estudos, que eu consigo cuidar das minhas próprias decisões, que eu consigo cuidar da minha própria carreira, começa ali a crescer uma vontade de querer jogar por conta, de sair do time, porque já não faz mais sentido eu ter um acordo com o time onde eu já consigo ter independência para tomar minhas próprias decisões. Então, o motivo da saída ali do time no começo do ano é que eu já sentia confiança suficiente para cuidar da minha própria carreira. E aí, ainda em relação ao contexto, né, a gente vai pegar que essa ferramenta, conforme eu for fazendo os vídeos, vocês vão ver usando com bastante frequência, que é o Sharkscope, e vocês conseguem pegar o histórico dos jogadores que optam por compartilhar o histórico dentro desse site. E aí eu vou pegar aqui, por exemplo, todos os dados da minha carreira, eu vou pegar meu grupo de jogadores aqui, tem todos os meus nicknames em todas as salas de poker, e vocês vão conseguir acompanhar comigo todo o lucro e todo o número de jogos que eu tive até esse ano, basicamente, né? Em toda a minha carreira. Então aqui é o meu gráfico de lucro, vocês podem ver que eu lucrei US$ 103 mil na minha carreira toda, é esse ponto aqui, mas dentro dela muitos altos e baixos, né? E começando lá em 2019 mesmo, tá vendo? O começo da carreira é aqui em 2018, 2019, como eu falei com vocês, e a gente vai traçando esse caminho, praticamente quase todo ele dentro da Card 1, e quando dá aqui 2025, mais ou menos nesse ponto aqui, é o ponto que eu saio do time e continuo lucrando dentro desse ano. Então, assim, como jogador, ao longo do tempo, eu acumulo ali um lucro de US$ 103 mil, um ROI médio. O ROI é o retorno sobre investimento, ou seja, toda vez que eu dou um buy-in no torneio é como se fosse um investimento. Então, se eu estou dando um buy-in de US$ 10, em média está me retornando US$ 1,8. Né? E esse ano, a gente também tem um resultado aqui, porém o resultado desse ano não é completo nesse site, porque tem sites que eu jogo que não estão sendo traqueados pelo Sharkscope. Mas esse ano vocês podem ver que eu lucrei aqui cerca de US$ 30 mil, porém eu vou mostrar para vocês as minhas tabelas de controle e vocês vão ter um pouco mais de acesso em relação a esses números. Então, em 2025, eu já sinto que eu sou um jogador independente o suficiente para que eu possa jogar por conta, né? E acabo saindo do time. E eu saio do time com mais ou menos US$ 4.400 de banca. Então, meu BR inicial para começar a jogar é de US$ 4.400 de banca. Eu vou jogar. O meu objetivo é jogar bains médios de US$ 13, mais ou menos uns 340 bains que eu teria de banca ali. E caso eu começasse a perder, eu abaixaria o bain médio. E se eu começasse a forrar, talvez eu aumentaria. Mas o plano era passar a maior parte do ano dentro desse buy-in, vendo quais poderiam ser meus resultados. E basicamente foi esse o resultado, é esse gráfico aqui, né? Eu jogo ali, termino o final do ano na BI 20, então eu subi o buy-in ao longo do período. Fiz 4.200 jogos, deixa eu dar um zoom aqui para vocês darem uma olhada. Então, assim, no geral, o gráfico é esse. E a gente vê aqui, ó, eu fiz 4.200 inscrições, joguei 4.200 buy-ins nesse período, tá? Eu também, mas assim vai ser mais fácil. Eu também tive um lucro de US$ 38 mil, um ROI médio de 28%, um lucro médio de US$ 7 por torneio. Fiz ITM 18% das vezes e a média de participantes que eu joguei foi de 157
jogadores. Então eu joguei um field bem curto, assim, no geral. A estratégia quando eu saio do time para poder aplicar é basicamente essa, né? Eu quero jogar esse ano com baixa variância, eu quero estar ganhando constantemente. E para fazer isso eu tenho que ter uma média de participantes baixas, porque quanto maior o número de jogadores, mais difícil é de fato você chegar na reta final do torneio, mais difícil é você capitalizar o lucro daquele torneio. A gente fala no poker que o longo prazo pode ser longo em fields grandes, né? Eu já joguei tanto field muito grande, field médio, quanto field curto, mas jogando por conta eu queria uma baixa variância, eu quero estar constantemente vencendo e acabei utilizando por essa estratégia. Tá? Apesar de grandes resultados no poker, assim, ser sempre midiáticos, né? Ser extremamente atraentes. Então, pô, você jogar. Eu tive resultados na carreira, vocês podem dar uma olhada aqui de 30 mil dólares. Eu tive resultados na carreira de 10, 15 mil dólares e parece ser atrativo, mas ao mesmo tempo vem com um downside muito grande, que é o que? Para eu ter pego esse resultado de 35 mil dólares aqui, por exemplo, num torneio de 215 lá em 2021, eu passei por uma grande downswing onde eu perdi bastante. Então, por mais que possa parecer glamouroso, e vocês vão ver muito isso se vocês ficarem muito tempo no Instagram seguindo jogador de poker, que muito deles só aparece, inclusive, quando está tendo grandes resultados, mas a outra face da parte da carreira que vocês não enxergam é as fases ruins, né? A maior parte que compartilha a fase ruim só compartilha a fase ruim depois que venceu ela. É muito raro um cara que compartilha a fase ruim vivendo ela, porque, cara, mexe muito com o mental do jogador. Então, assim, apesar de já ter vivido grandes resultados, apesar de já ter tido certo glamour ali no poker em relação a resultados atraentes, eu decidi, quando eu começo a jogar minha carreira solo ali, a jogar uma estratégia bem mais conservadora, que apesar de não ter grandes resultados para serem midiáticos ou do tipo, não era o que eu buscava. Eu buscava um resultado consistente, que é o que eu consegui mais ou menos aqui, né? Vocês podem ver que eu sem grandes hits, mas constantemente vencendo. Então era essa estratégia que eu construí no momento que eu decidi sair do time, no momento que eu decidi jogar por conta, e aí a gente consegue lucrar ali 30 mil dólares no ano. Se a gente multiplicar isso pelo valor do dólar ali, uns 5,40, dá mais ou menos uns 160 mil reais. Então, assim, é um valor bem considerável para quem mora no Brasil, para quem comparado com a média das pessoas do Brasil, né? Então, tô bem satisfeito com isso, no geral. Outra coisa que vocês podem se perguntar também é tipo, pô, se você quer baixa variância, né? Você tá jogando um field curto e quer estar ganhando consistentemente, por que não jogar cash game, né? Eu jogo MTT, para quem não sabe, MTT são torneios de poker. Então entram vários jogadores e os primeiros colocados ganham a maior parte do prize pool. E em cash game não, cash game você senta na mesa, o que está na mesa é o dinheiro que vale. E geralmente cash game é mais conhecido por ser mais consistente. Aquele jogador que é bom em cash game, ele está constantemente ganhando, não tem períodos de swing tão grande, não precisa tanto do longo prazo quanto MTT. E o motivo pelo qual eu continuei MTT jogando field curto é porque, cara, eu jogaria fora basicamente todo o meu conhecimento em MTT, porque cash game é um jogo bem diferente, né? É um jogo mais deep stack, não tem CM, então todo o estudo que eu acumulei ao longo de 5, 6 anos não faria tanto sentido para ser aplicado no cash game. Então, por isso que quando eu começo a jogar por conta ali, mesmo querendo uma baixa variância, eu escolho por estar jogando uns fields mais baratos. Né? Vocês podem ver que meu maior resultado esse ano foi de 4.100 dólares, não tive tantos grandes resultados assim, mas o que mais me agrada, sinceramente, é estar constantemente vencendo com um remédio alto. Né? Então, pô, se eu estou jogando a BI20, meu lucro médio por torneio é de 7 dólares. Então, se eu jogo 20 torneios no dia, eu estou fazendo 140 dólares no dia, teoricamente. Né? Não, vai ter dias ruins, assim como vai ter dias bons. Mas no geral, a gente consegue aí, realizar esse ROI nesses torneios muito mais facilmente, tanto é que ao longo do ano eu não tive períodos de swing. Tá? Se eu pegar os resultados, inclusive, separado, né? Eu tenho aqui um controle, vocês podem ver que esse é o meu lucro por mês. Esse aqui é o volume de torneios que eu joguei. Eu só comecei a separar o buy-in um pouco mais em agosto ali, então não tenho o valor dos buy-ins aqui, não estava traqueando antes, mas vocês podem ver que até novembro, eu não peguei o mês de dezembro, porque o mês de dezembro não acabou ainda, mas até novembro ali, todos os meses sair para frente, cara, isso para mim é uma grande conquista como jogador de poker, porque se vocês voltarem aqui, teve períodos que eu passei na minha carreira, principalmente esse período daqui, ó, entre o topo da minha carreira ali, até começar a jogar mais caro, que é mais ou menos ali setembro de 2020, até aqui, né, foram 3 anos sem vencer, tá? Foram exatamente 31 meses sem vencer. Então, assim, claro, venci um pouco, subia, mas caía, pegava grandes swings e me transformar num jogador extremamente consistente, me deixa extremamente satisfeito com a minha carreira e me deixa bem empolgado para o ano que vem, no geral, tá? E aí, além disso, aqui tá os resultados, né? Vocês conseguem ver os resultados aqui por mês também. Eu tenho as planilhas de controle que eu coloco o BR inicial do dia, coloco o ABI, o BR final, vocês podem ver
conforme eu fui melhorando ao longo do ano e melhorando minha carreira, as tabelas foram mais completas, mas vocês podem ver no mês de outubro, o ABI que eu joguei, o BR inicial, o BR final, todos os valores estão aqui. Tem os valores de BR por site também, os sites que eu jogo e coisas do tipo. E o que vocês conseguem perceber também é que ao construir, né, uma estratégia consistente, cara, me dá muita confiança para continuar fazendo o que eu estou fazendo, né? E um terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês também é que ao longo desse período da minha carreira, por mais que eu tenha sido jogador a maior parte do tempo, eu também fui instrutor e também criei uma mentoria, né? Dentro da Card Room, quando eu jogava na Card Room, eu já dava aula, então eu dava aula para uma partição dentro da Card Room chamada Stab Poker Team. Inclusive, vocês conseguem encontrar no YouTube aqui o canal da Stab com alguns vídeos, coisas do tipo que eu construí na época. Deixa eu achar aqui. Stab Poker Team. Então, aqui tem um canal em conjunto, eu e mais três jogadores que davam aula no STEB, tem vários videozinhos aqui, que a gente foi fazendo ao longo da carreira, tentando lançar alguma coisa, mas não, de fato não foi totalmente para frente. A gente está tentando fazer isso, estou tentando fazer isso sozinho hoje em dia. E o que vocês podem perceber é que eu fui instrutor durante uns 3, 4 anos dentro da STEB e também dava aulas pro Elite da Card 1. Mas quando eu decidi sair do time, eu parei com essas atividades, eu iria ser somente jogador. Porém, ainda me surgiu a oportunidade de dar aula dentro do time do Caio Braz, o CBPT, que é o Caio Braz Poker Team. Então, 2 meses depois que eu já estava jogando por conta, eu voltei a dar aulas, né? Eu somente dou aulas lá, eu não jogo pro Caio, mas eu ainda dou aulas e faço X1 dos alunos lá. Então, eu acompanho, consigo acompanhar a carreira de vários alunos, consigo formar jogadores ainda. Então, apesar de ter essa renda como jogador, eu ainda tenho rendas alternativas voltadas ao poker, principalmente monetizando em relação ao meu conhecimento, né? Então eu tenho ali aulas dentro do CBPT e também eu tenho uma mentoria. Alguns alunos que jogavam dentro da STEB para mim antigamente, que decidiam jogar por conta, depois sair de um time, achavam que não fazia mais sentido estar no time, ainda queriam aprender comigo, me sugeriram de abrir uma mentoria, onde eu pego uma porcentagem dos lucros deles, eu não entro com o dinheiro, eu só entro com o conhecimento e pego uma pequena porcentagem dos lucros deles para eles continuarem aprendendo. Então eles gostavam do meu conteúdo e a gente acabava e manda parceria. Então, hoje ali, além de jogador, além da renda como jogador, eu sou também instrutor no CBPT e também tenho uma mentoria que eu ofereço para pouquíssimas pessoas, é bem fechado, até porque eu não tenho condição de dar atenção para tanta gente, né? É um limite meio físico ali, é impossível eu dar uma atenção de qualidade para muitos jogadores, então é algo um pouco mais fechado. Então, assim, ao longo do ano, eu tive um ano bem satisfatório, assim, e hoje, agora, o que eu quero fazer é começar a compartilhar com vocês aqui no YouTube também esse conhecimento. Tá? Eu vejo que eu tenho vontade de agregar a comunidade, agregar o conhecimento, porque quando eu comecei, eu procurava esse conhecimento no YouTube, eu via vídeos do Kaká Gustavo, do Chico Nog, de vários outros jogadores que ofereciam esse conteúdo gratuito, e eu tenho a vontade de fazer isso também hoje em dia, até para como gratidão pelo que me trouxe até aqui hoje e me tornou um jogador. Então, basicamente é isso, né? Esse ano a gente ganhou ali até o mês de novembro, sem o mês de dezembro, $32.700. A gente fez um total de 4.800 torneios. No ABI, mais ou menos uns 17, 18, né? O que dá um lucro bem legal. E eu pretendo ano que vem tá aí mais ou menos nessa meta. Eu não coloco metas de valores, eu não vou colocar uma meta de valor. Eu quero fazer um número de jogos bons, então você tem 12 meses no ano ali, jogar uns 500 jogos por mês, dá mais ou menos uns 6.000 jogos, então fazer uns 6.000 jogos ao longo do ano e o que vier de lucro tá perfeito, tá ótimo. Não, porque não é uma meta que eu controlo mais os dias que eu me coloco para jogar. Tenho vontade de continuar estudando bastante, tenho vontade de continuar dando aula da mentoria dos alunos e, quem sabe, estar compartilhando com vocês esse conhecimento aqui. Agora, se você chegou até aqui no final do vídeo e gostaria mais desse tipo de conteúdo e gostaria mais que eu compartilhasse minha carreira com vocês, compartilhasse os resultados, as minhas tomadas de decisões e também estudos, review de aluno e coisas do tipo, deixa aqui um comentário, deixa seu like aí, se inscreve no canal, quem sabe a gente não consegue construir uma comunidade próspera ao longo do ano aí com bastante consistência. Obrigado pela presença, tamo junto.